Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, ou se você já está fechado, continua com ele fechado no teu lugar. Nós viemos aqui com um propósito: nos encontrar com o Senhor. Nós não viemos assistir nada, nós não viemos por qualquer outro motivo senão Ele. Quero convidar você a focar nele, a olhar para Ele, prestar atenção nele, nada mais. Jesus, nós paramos o que estamos fazendo para olhar para o Senhor, te contemplar, te ver, Jesus, te sentir, te ouvir. Por isso eu te peço, Jesus, nos faz te perceber aqui, nos faz te ouvir, Pai. Pai, se a gente está com tanta coisa na cabeça que a gente não consegue perceber o Senhor aqui hoje, Pai, tira tudo isso. Acalma os nossos pensamentos, acalma os nossos sentimentos. Pai, que isso aqui seja tempo de qualidade com a pessoa que nós mais amamos no mundo. Pai, que o nosso foco seja totalmente Teu. Pai, que o nosso coração seja totalmente Teu, Jesus. Pai, vem, Jesus. Vem, faz o que o Senhor quiser. Toma a liderança, o governo, a condução. E Pai, que hoje aqui, mais uma vez, possamos ter um encontro profundo com o Senhor, daqueles que nos transformam completamente. Pai, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, não tocado por aquilo que mãos humanas podem fazer, por aquilo que expertise humana pode conduzir. Não, Jesus, nós não queremos isso. Nós queremos o Senhor. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Faz o que o Senhor quiser. Te damos autoridade aqui, Espírito Santo. Coloca o Teu trono aqui nesse lugar. Por favor, Jesus. Senão não vale a pena. Senão isso aqui não vale nada, Pai. Por favor, Jesus. Que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode aplaudir esse Jesus que está aqui hoje. Amém. E você pode se sentar no teu lugar também. Nós estamos num dia intenso aqui da nossa igreja. Tanta coisa acontecendo. Não é quase nada, né, Jeff? Glória a Deus. Além de tudo, minha filha ainda está lá no retiro. Alguém mais está com filho no retiro aí? Aí, ó. Você também fica olhando stories e procurando seu filho? Eu fico fazendo isso, fico pausando assim, botando o dedo, vendo se eu acho. Amém. Mas Deus é bom, a nossa igreja é viva e tem vivido grandes coisas. A gente está na nossa campanha. Na verdade, a gente já está caminhando para o final da nossa campanha. E a cada semana temos tratado um tema da cultura em que a gente está vivendo ou quer viver, imprimir no nosso povo. E cada semana foi de uma forma, né? E hoje eu tenho o privilégio de vir aqui trazer a mensagem, a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 2. Pega a sua Bíblia e abra em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo fica depois. Não vou falar isso.
Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2. Quando a gente está falando sobre viver Jesus e os temas que nós estamos abordando a cada semana, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para o desenvolvimento da igreja de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que nos identifica. Se você for preencher um cadastro e te perguntarem a sua religião, provavelmente você vai ticar ali no quadradinho em que vai dizer cristão. Mas biblicamente, acredita-se que 3, 4, tem até um outro texto que até é considerado, mas apenas 3 ou 4 vezes esse termo cristão é colocado. Na igreja primitiva, não era assim que aqueles que seguiam a Jesus eram identificados. Era uma das formas, mas a forma principal que se identificava quem seguia Jesus não era através da palavra cristão. Aqueles que seguiam a Jesus eram os discípulos de Jesus. O tema dessa semana é discipulado. Aprendendo a se tornar um discípulo. E estudando esse tema, discipulado, eu estudei isso faz um tempo já. Eu quis trazer uma palavra no meu motivacional, com a liderança do Velos. Então eu venho estudando isso há um tempo já li alguns livros sobre esse assunto. E vários conceitos tem sobre isso. Mas tem um que tem o meu coração. E para isso, para variar, eu vou ter que contar uma história sobre os meus filhos. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pai. E um dia desses eu estava vindo para a igreja com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. A Beatriz, que tem 8 anos, está lá no retiro. E o Samuel, que tem 5 anos, que está sentado ali, fingindo que não está me ouvindo. Eu amo os meus filhos, eu amo ser pai. E um final de semana a gente estava vindo aqui para a igreja. E tinha acabado de chover. Então o estacionamento ali de trás tinha algumas poças. Você sabe, tem alguns buracos assim. E a gente saiu do carro e a gente foi andando pelo estacionamento e eles foram um pouquinho na frente. Eles estavam um pouco acelerados, pulando assim, e indo. E eu falei, tá bom, pode ir. Não estava chovendo, mas tinha chovido. E eles estavam indo bem para a direção de uma poça. Eu olhei de longe e como um pai eu gritei: ei, olha a poça, pula! Nessa hora, a Bia, ela entendeu o que precisava ser feito. Ela viu uma poça e ela pulou sobre a poça. Mas o Samuel, ele ouviu um comando: olha a poça, pula! E ele foi com os 2 pés dentro da poça. Roupa de igreja, irmão, bonitinho, tênis lavadinho. E ele pula com os 2 pés dentro da poça. Vai água para tudo que é lado. Ele olha, mas nessa hora eu estou longe. E eu olho o que eu acabei de fazer também. E eu não consigo nem dar bronca. Eu dou uma risada e falo, não. A Bia olha para ele e fala: o que você fez, Samuel? O pai falou, olha a poça, pula. Falou, não, era para pular por cima da poça, não dentro da poça. E eu chegando. Ele olhou para mim e falou: desculpa, papai. Essa hora eu dei risada, dei um abraço nele. Falei, filho, não tem muito o que fazer, vamos para a igreja. Mas aquela conversa entre a Bia e o Sami, ela trouxe algo precioso sobre o conceito do que é discipulado. Discipulado, e eu gosto desse conceito, eu quero aplicar esse conceito aqui com vocês. Discipulado nada mais é que um irmão mais velho explicando para o irmão mais novo a como entender e interpretar a vontade do Pai. O discipulado é isso. Irmãos mais velhos caminhando com irmãos mais novos. Irmãos mais velhos que já entendem
Já sabem, poxa, a gente está indo para a igreja, roupinha bonitinha. Não é hora de pular dentro da poça, é hora de pular por cima. E muitas vezes, Deus está falando conosco e a gente não entende o que Ele está falando. Mas nós precisamos de irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos que vão chegar com a gente e vão falar: ei, você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu já passei por isso. Mas e o sofrimento? Calma, Deus está cuidando de tudo. Mas e as dores que eu estou sentindo? Calma, Deus está cuidando de tudo. Irmãos mais velhos. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. A relação dentro dessa casa, na mesa do Pai, onde nós sentamos com os nossos irmãos. Uns mais velhos e uns mais novos. Abre o texto de 2 Timóteo. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Não, 2, tá bom. A Bíblia diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz discípulos. Obrigado, Jesus. Eu te peço, Pai, coloca em nós, Deus, um coração de irmão, onde a gente possa amar, caminhar perto, multiplicar a tua visão. Nos conduz através da tua palavra, Pai. Fala, Pai, que hoje aqui o Senhor fale e se manifeste, e que eu me cale. Faz assim, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa mensagem hoje é Entre Irmãos. A vida de igreja é uma vida que precisa ser revelada dessa forma, entre irmãos. Talvez você tenha sido discipulado por alguém, discipulada por alguém. Quando eu falei sobre irmãos mais velhos, irmãos mais novos, veio pessoas na tua cabeça. Você pensou em pessoas que te abençoaram, que te apresentaram Jesus, te apresentaram o Evangelho, te explicaram as coisas de Deus. E é interessante, esse processo ele é lindo. Eu lembro de pessoas que foram irmãos mais velhos na minha vida. Eu lembro de um discipulador que eu tive, um homem de Deus, em que muitas vezes eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu encontrava ele para a gente conversar sobre as coisas de Deus. Ele me explicou o início das coisas. Eu lembro as conversas que eu tive com o pastor Michel. Várias vezes em que ele me instruía, em que eu estava do lado dele e via como ele fazia as coisas. Eu lembro de homens que estavam próximo de mim e me ajudaram em certos momentos, foram referências para mim. Mas eu lembro também momentos em que eu fui irmão mais velho também. E é tão legal ser irmão mais velho. Quando a gente descobre que a gente carrega algo que pode abençoar outra pessoa. Na verdade, a gente descobre que quando Jesus vai falar, olha, vão, façam discípulos, isso é para nós. E a gente começa a depositar algo na vida de pessoas e vê, nossa, o Senhor colocou alguma coisa em mim que eu consigo acrescentar nos outros. Sabe, existem coisas que acontecem na dinâmica da igreja que tem a ver com dons e talentos, condições. Talvez você não saiba cantar. E tem pessoas que saibam, e glória a Deus por isso. Talvez você não tenha o dom da palavra, e o Senhor levanta pessoas que têm esse dom. Talvez você tenha dons. Talvez não, com certeza, um dom você tem. E o Espírito Santo, ele transborda na tua vida através desse dom. Agora, quando a gente vai falar sobre discipulado, isso aqui não tem a ver com dom. Ele não vai falar, aqueles que têm o dom de discipulado, discipulem. Ele vai falar, não. Aquele que tem o Espírito Santo, faça discípulo. Ah não, mas eu não tenho o dom do discipulado. Não foi essa a pergunta. Foi um mandamento. Vão, façam discípulos. Você, que já é um crente maduro, você precisa assumir o seu lugar de irmão mais velho na vida de alguém.
Eu vou repetir. Você que já conhece Jesus, que já tem caminhada com Ele, que já recebeu dele coisas, que tem vivido coisas com Ele. Se você não está assumindo o seu lugar de irmão mais velho na vida de alguém, você está errado. E hoje, quando eu estava orando por esse momento aqui, o Espírito Santo constrangeu meu coração sobre aqueles em que eu tenho sido irmão mais velho, mas também constrangeu meu coração porque muitas vezes eu deixei meu coração se encher de soberba e não me coloquei no lugar de irmão mais novo. Como se eu já soubesse de tudo, como se eu não precisasse de conselhos. E aí o Espírito Santo falou comigo: muito bom, você tem sido um bom irmão mais velho, mas cadê os seus irmãos mais velhos? Hoje, eu vim aqui para provocar um pouquinho a tua vida e te convidar a olhar quem são os teus irmãos e qual é a tua distância deles. Nesse texto, é um texto onde um irmão mais velho fala com um irmão mais novo. Essa é uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo discipula Timóteo. Ele ensina Timóteo, ele caminha com Timóteo. Então ele envia Timóteo. E Timóteo agora, ele está à frente da igreja e recebe essas cartas de Paulo. O discipulado continua, talvez uma distância um pouco maior. Já foi mais intenso, agora uma distância um pouco maior. Mas essa é a fala de um irmão mais velho para um irmão mais novo. Voltando um pouco nessa história, Paulo, ele também é discipulado por um homem chamado Barnabé. Paulo é irmão mais velho de Timóteo, mas ele é irmão mais novo de Barnabé. A história conta que ele perseguia os cristãos. Se você for olhar no livro de Atos, você vai ver ele participando da morte de Estevão. Ele estava lá, o jovem Saulo, estava presente na sala. Mas de repente no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus. Olha que lindo. Aí ele tem um encontro com Jesus, escamas nos olhos, Ananias vai e ora por ele. Ele tem um encontro com Jesus, porém ele precisava aprender a ser discípulo. Então entra um homem, Barnabé, e vira o seu irmão mais velho na fé. Olha que interessante, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo vai falar: olha, você já o escutou de mim, você já ouviu de mim, mas está na hora de você passar isso para outros homens, que consigam passar isso para outros, ou seja, até chegar em nós. É assim que a igreja tem crescido, é assim que a igreja tem se desenvolvido. E hoje eu quero tratar aqui com vocês 3 aspectos desse discipulado, desse vínculo entre irmãos. E o primeiro aspecto que eu quero tratar aqui com você, ele está no início do texto. Paulo, quando vai se inclinar para falar com Timóteo, ele vai falar: meu filho. Em outros momentos ele vai dizer: meu filho amado. Ele está falando sobre a relação deles. Quando a gente vai falar sobre discipulado e acompanhamento, tem uma coisa que não pode faltar. É primordial, chamada amor. Semana passada o pastor Lucas estava pregando aqui e ele falou algo que ficou na minha cabeça ecoando. Ele falou assim: você não tem o direito de liderar quem você não ama. Lembra disso? Prestei atenção, pastor. Bota uma estrelinha lá, não é? Mas aquilo ficou para mim, eu falei: cara, é verdade. Eu não tenho o direito de liderar alguém que eu não amo. Isso ficou tão forte na minha cabeça, que quando eu li esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi Paulo olhando para o seu discipulando, e falando: filho, meu amado. Eu olhei e falei: nessa relação tem amor. Numa relação de discipulado, precisa ter amor. Você precisa amar o seu irmão mais novo. Um discipulador precisa amar o seu discipulando. Como que a gente faz isso? Primeiro, olhando para ele.
Como assim? Claro que a gente olha e tal. Será? Será que a gente olha para as pessoas que estão caminhando com a gente? Muitas vezes nós tratamos o tempo de célula, o tempo de discipulado como um encontro. E aí a gente passa 7 dias da semana olhando para as nossas vidas, para as nossas coisas, para as coisas que a gente tem, para os nossos problemas. E aí, por 1 hora, a gente para e senta para conversar com alguém. Será que a gente está olhando para a vida dessa pessoa? Será? Um irmão mais velho olha, presta atenção. Você já conviveu com alguém que não presta atenção em você? Talvez alguém que está sempre no celular. Ai, que ódio. Está na mesa conversando com alguém e a pessoa está aqui. Dá vontade de falar assim. Não dá vontade de falar nada. A pessoa não te dá atenção. Não está olhando para você. O problema é que muitas vezes a gente discipula, caminha, sem olhar. A gente olha para a pessoa e fala, você mesmo, tá, fez o caderninho. E aí, aquilo que era para ser acompanhamento, caminhar junto, a gente não presta atenção. Não presta atenção nas dores, nas dificuldades. Não presta atenção nos dons. Não presta atenção no que a pessoa carrega, no que Deus depositou sobre a vida dela. A gente não presta atenção. Amar aquele que nós discipulamos, amar o irmão mais novo é olhar para ele, prestar atenção nele, olhar o que está faltando, olhar o que está sobrando. Segundo, é orar por ele. Como assim? Claro que eu oro, pastor, claro que eu oro, sei. Ore por aqueles que você discipula. Ora, interceda. E é interessante que Deus vai até te falar coisas sobre aquela pessoa enquanto você ora por ela, enquanto você ora por ele. Ame ao ponto de você orar por ele. Ame muito. Ore muito por aquela pessoa. Clame. Mas por último, amar o seu discípulo é você o impulsionar. É você o empurrar. Lembra a história que eu contei de Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja, você sabe disso. E acontece algo interessante. Aquele homem que perseguia os cristãos, agora tem um encontro com Jesus, é transformado. Mas todo mundo ainda fala, poxa, espera aí, mas esse é aquele lá que matava a turma? Quem garante que ele está aqui? Espera aí. E aí, o discipulador dele, ele se coloca num lugar que eu coloquei aqui como o fiador da fé. Sabe o que é o fiador da fé? Quem mora de aluguel sabe muito bem o que é fiador. Quando você precisa alugar um imóvel, você precisa de um fiador. Você não tem tudo aquilo que é necessário para morar naquela casa. Então você precisa de alguém que tenha um imóvel no nome, alguém que tenha uma renda boa, e aquela pessoa entra entre você e a imobiliária e fala assim, olha, eu garanto que se ele não pagar, eu vou pagar. Um fiador. Barnabé se posiciona como um fiador da fé de Paulo. Ele fala, peraí, aceitem esse homem. Mas ele é aquele, eu sei, mas eu caminho com ele. E eu quero dizer que ele tem sido tocado pelo Espírito Santo, ele tem sido tocado pelo Senhor. Vai. Então, Paulo começa a caminhar com os discípulos através de um fiador da fé, Barnabé. Quando nós caminhamos com alguém, tem momentos em que nós precisamos mostrar para os outros e falar assim, não, esse cara aqui é bom. Não, mas olha o passado dele, eu sei, mas eu tenho caminhado com ele.
Um fiador da fé, ele acredita quando os outros não acreditam. Eu lembro a primeira vez em que eu preguei aqui nessa igreja. Eu tinha 19 anos de idade. A equipe era um pouco menor do que nós temos hoje, mas ela era forte. Os obreiros da equipe eram Israel, hoje pastor do Ministério Inglês. O Cata, hoje vice lá da Rede, lá de Indaiatuba. Um outro menino chamado Alexandre Sombrio. A gente tinha um outro menino também chamado Lucas Zubdutra. Tudo ali com família, tudo ali tá se montando. E eu lá, 19 anos. Opa! Primeiro ano do seminário. Quem é você na fila do pão? Sou o Buds. E um dia o Michel me liga e fala: Buds, quer pregar? Falei: quero. Mas você já tentou todos os outros, né? Não, queria que você pregasse. Eu falei: não, tá bom. Problema. Era 4 da tarde. O culto começava às 7. Ele falou: tá bom, pega um sermão que você tenha. Eu falei: tem um problema, eu nunca preguei na vida, Michel. É mesmo? Eu falei: você se arrependeu? Não, vamos fazer junto. E a gente no telefone, orando junto. Ele me ajudou a fazer o sermão. Eu chego aqui na igreja para pregar. 400 adolescentes no ginásio. Eu olhei aquilo ali. E ele falou: não, vai lá, cara. Vai pregar. Eu preguei. Naquele dia eu falei por 1h20. Cara, olha que incrível. Sabe quantas pessoas entregaram a vida para Jesus naquele dia? Nenhuma. Eu saí daquele culto falando: não é para mim. Não tem. O tempo que me deram era 35, eu preguei 1h20. Eu fiz um apelo, ninguém foi. Chega, deu. E aí o Michel senta comigo na terça-feira. E aí, como é que foi? Falei: acho que você viu. Ele falou: não, você não entendeu. Não é assim que a gente vê se está certo ou se não está. Deus te usou, você falou que Deus mandou você falar, amém. E ele foi me encorajando, até que um mês depois ele falou: você vai pregar de novo agora. Eu falei: cara, você tem certeza disso? Um fiador na fé. Falando: vai, cara, vai. Foi um pouquinho melhor. Eu fiquei um pouco menos nervoso. Deus fez. E desde então eu entendi, uma parte do meu chamado tem a ver com a palavra e pregação, porque alguém foi fiador da fé para mim. Um discipulador é aquele que acredita, que observa coisas dentro de nós, mesmo quando nós não conseguimos ver. Talvez você tenha tido um passado pesado, difícil, e as pessoas sabem do teu passado. Um fiador da fé olha e fala: não interessa o teu passado. Vamos junto. Ser o irmão mais velho é amar esse ponto. Amar. Mas não é só isso. O texto segue e ele fala: meu filho amado. Então ele começa a dizer, no versículo 2, ele diz: as palavras que você me ouviu dizer. Timóteo caminhou perto de Paulo, caminhou junto. É como se ele estivesse falando assim: filho, você está lendo as minhas palavras, mas você já ouviu a minha voz dizendo elas. Agora a gente pode estar distante, mas nós já estivemos perto. Discipulado tem a ver, sim, com proximidade. Sabe, o discipulado, ele tem a ver, sim, com o quanto a gente caminha junto. Paulo está olhando para Timóteo e está falando: filho, você já me ouviu, a gente já viajou junto, a gente já cozinhou junto, a gente já passou dificuldade junto, a gente já comeu 1 quilo de sal. Discipulado tem a ver com isso. Mas sabe, eu já
pensei em muitas formas de tentar escalar o discipulado. Transformar isso numa escala. Montar uma linha de produção, sabe? Como que a gente pode discipular mais pessoas? O problema é que discipulado não é linha de produção. Discipulado é trabalho de um artesão. E não dá para a gente criar um modelo, um formato, porque cada um tem suas características e potenciais que vão precisar ser trabalhados muitas vezes de maneira diferente. E aí, isso precisa de proximidade. Nós somos muito influenciados pela cultura grega, e dentro da cultura grega, cultura helênica, acredita-se que através da educação se transformam as pessoas. E a gente acredita tanto nisso, que isso até é slogan do nosso governo, que através de informação, de ensino, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Eu não sou contra ensino, não tem nada a ver com isso. O problema é que nós vivemos num tempo onde nós temos acesso a mais informação, mas a gente vive num tempo onde as pessoas estão mais tristes, estão mais infelizes, onde a plenitude não está sobre a vida das pessoas. Dentro da cultura grega, acredita-se que dentro da sala de aula é que isso se forma. O problema é que dentro da cultura cristã, judaica, hebraica, não é necessariamente apenas o ensino, é caminhar junto, é andar junto, é ensinar, não só ensinar, quando ele vai falar sobre discipulado, é ensinar a obedecer. Isso é discipulado, não é simplesmente ensino. Ensino dá para ser feito numa sala de aula. Agora, ensinar a obedecer, aí é exemplo. Aí é caminhar junto. Mas para nós, o nosso sistema de ensino, ele está tão acreditando nas informações, simplesmente, que hoje o modelo de ensino que mais cresce no nosso tempo é ensino à distância. E aí a gente começa a viver um discipulado à distância. E aí você, não, eu vou entrar na faculdade. Não, mas tem que ser à distância. Não tem como fazer discipulado à distância. Discipulado é caminhar junto, é andar perto, é ver como fazem as coisas. Não tem como você fazer uma escultura à distância. Não dá. Talvez seja um desafio na nossa cidade. A gente gosta de espaço. A gente gosta de distância. Para eu chamar para ir na minha casa, é difícil. Mas sabe, as pessoas que eu acompanho precisam saber como que eu crio os meus filhos, como que eu lido com as minhas dificuldades. Preciso saber que não é perfeito também. Mas isso tem coisa que é só vivendo. Tem coisa que é informação, gente. Mas tem coisa que é caminhar. Oh Deus, tinha mais um ponto. Eu lembro que quando eu era adolescente, o Michel pregava nos cultos, era lá na capela. E ele falava assim: vocês têm que evangelizar no ônibus, na escola. Ele fazia assim. E eu via aquilo e falava, E um dia eu entrei no Santa Cândida da Capão Raso e falei, eu vou evangelizar. E eu vi uma moça e eu fui sentado do lado dela. Eu sentei do lado dela. E aí eu olhei para ela assim, ela olhou para mim, fez assim, ela fez assim. Eu olhei para ela e falei assim, então, Deus. Ela olhou.
Aí eu não entendi o que eu tinha que falar direito. Aí ela olhou para mim e dela: calma, filho, eu sou evangélica. Aquilo me deu um alívio. Eu até cheguei para meus amigos e falei: contou como evangelismo? E aí eu lembro que um dia a gente estava numa reunião aqui na igreja e terminou a reunião cedo, e o Michel falou assim: ô Buds, vamos numa lanchonete? Eu falei: vamos, tô sem dinheiro. Eu falei: pago, glória a Deus. E a gente foi numa lanchonete chamada Maionese, que tinha 2 quadras para trás. E a gente chegou na lanchonete Maionese, e veio uma moça atendente olhar e atender a nossa mesa. Tava eu, ele, acho que mais uns 2 adolescentes. E ela falou assim: eu posso ajudar vocês? Ela falou assim, ele falou: pode. Primeiro diz qual que é o seu nome. Ela falou o nome dela, não lembro agora. E ele olhou para ela e falou assim: olha, nós viemos aqui para comer um lanche, nós já vamos escolher, mas eu quero dizer que Jesus ama a tua vida, Ele conhece, sabe o que você está passando, Ele te ama profundamente, tem um plano para você. Naquela hora eu estava do outro lado da mesa só olhando aquela conversa, falando assim: ah, é assim. Naquele dia, aquela noite terminou com a gente na cozinha, orando por todo mundo. Eu não estou falando que ele fez errado quando ele falou lá na frente: vão, evangelizem. Mas sabe como que eu aprendi a evangelizar? Quando eu andei com ele. Quando eu estava perto. Quando eu estava junto. Não dá para discipular à distância, gente. E por último, ele vai dizer: olha, o que você já ouviu de mim, passa adiante. Passa para frente, não pode parar em você. Se aquilo que você recebe para em você, você está errado. Sabe por que o Mar Morto é morto? Porque dentro do Mar Morto não consegue existir vida, é uma água extremamente salinizada. Porque existe uma entrada de nutrientes, entradas de sais, minerais, mas não tem saída. E ele começa a receber tanto. Uau, deve ser rico. Não, é morto. Nós fomos feitos para fluir. Aquilo que chega até nós precisa chegar até outros. A bênção que nos alcança precisa ser multiplicada na vida de outros. O que chegou até você precisa chegar até outros. O discipulado, ele não termina. Ele pode espaçar nos encontros, ele pode aumentar a distância, mas os vínculos que a gente cria, essa carta, ela é a representação disso. É Paulo continuando o seu discipulado com Timóteo, agora um pouco mais distante, mas segue. Porém, agora Paulo caminha com outros e Timóteo com ainda outros. E a intenção de um bom discipulado é fazer com que o outro cresça mais do que ele mesmo, vá mais longe do que ele foi. Existe uma oração que eu faço com a minha esposa sobre os nossos filhos. Nós oramos: Deus, que o nosso teto seja o chão deles, que eles possam estar nos nossos ombros para olhar mais longe do que a gente conseguiu ver, que eles possam fazer mais coisas do que nós fizemos, que eles possam viver mais coisas com o Senhor do que nós vivemos. Um irmão mais velho quer que o outro vá mais longe. Tem algo interessante aqui na história de Paulo, e eu vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, para parecer que está acabando. Dentro da história de Paulo, Barnabé se coloca, e a Bíblia fala que Barnabé faz uma viagem só para encontrar o seu discípulo, e fica 1 ano com ele, caminha com ele. E a Bíblia vai contando a história, Barnabé e Paulo. Olha lá, Atos 12, Atos 11. Mas acontece algo em Atos 13. E é interessante, quando eu estava lendo aquilo fez muito sentido no meu coração. Lucas narrava aquela história dizendo: Barnabé e Paulo. Então Barnabé e Paulo foram até um lugar.
Barnabé e Paulo, era essa a sequência. Problema. De repente Paulo se levanta, com autoridade se manifesta, e no texto seguinte, ele começa a dizer, então, Paulo e Barnabé. E a partir de agora, a viagem missionária que vai ser narrada em seguida é de Paulo. E é Paulo e Barnabé, e agora Barnabé começa talvez a ficar em segundo plano nessa história. E Paulo começa a crescer. E nas narrativas de Lucas, no texto de Atos, Paulo começa a ter um protagonismo. E Barnabé fala, vai. Um discipulador, ele se alegra quando aquele que ele semeou cresce. Existe uma alegria que eu não conheço ainda. É de ser avô. É de ver os meus filhos tendo filhos. É de ver o meu filho ser um bom pai. É de ver a minha filha ser uma boa mãe. Mas existe um privilégio que eu já tive. É de ver pessoas em que eu fui irmão mais velho, sendo irmão mais velho de outras pessoas. Ver pessoas que eu discipulei agora discipulando. Isso é incrível. Esse é o sucesso no discipulado. É quando aquilo não para em nós e avança. Fecha os teus olhos no teu lugar. Quem são os seus irmãos? Quem são os seus irmãos mais velhos? Qual é a tua distância dele hoje? Qual é a falta que ele faz? Você tem se submetido a um irmão mais velho? Agora, a segunda pergunta é: e teu irmão mais novo? Quem é? Em quem você tem depositado? Quem você tem orado, olhado? Quem você tem impulsionado? Quem são essas pessoas? Filho, se você não tem irmãos por perto, você está perdendo uma das melhores coisas da igreja. Hoje o Senhor vem aqui para te lembrar: assume o teu lugar de irmão. Assume o teu lugar nessa mesa. Existe um chamado para discipular, existe um chamado para ser discipulado. Não anda sozinho. Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez seus discípulos. Temos discipuladores, aqueles que nos instruem a ser seus discípulos. Irmãos mais velhos que estão conosco para nos instruir. Caminham há mais tempo com o Senhor. Já ouviram a tua voz mais vezes do que nós. Já passaram por coisas que nós ainda vamos passar. Pai, eu quero te pedir, une a tua igreja, que a gente possa sim se ver como irmãos. Irmãos de sangue. Pelo teu sangue. Jesus, Pai, que aquilo que o Senhor tem depositado em nós não pare em nós, Pai. Não, Pai. Nos ajuda, Deus, a fluir naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Pai, que a gente não tenha amor, alegria em reter isso. Não se contente em achar que vir à igreja, assistir cultos é suficiente. Não, Pai, que a gente viva o teu reino, essa casa do Pai. Escute a tua voz, instrua uns aos outros, caminhe junto. Aproxima a tua igreja, Pai. Aproxima a tua igreja. Faz assim, Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora para encerrar esse culto. Eu quero pedir que o pessoal do Bem-vindos venha aqui à frente. E nós vamos orar agora. Você vai orar por alguém também. Eu vou pedir para você orar por alguém que está perto de você. Não vou pedir para dar as mãos todo mundo, mas você vai orar por alguém. Olha aí para quem está ao teu lado. Você vai orar por essa pessoa. Você está sozinho, procura alguém aí. Tá tudo bem. Se você é muito, como que eu
pode dizer? Como que é isso? Fechado assim, né? Como é a palavra? Tímido, obrigado. Tá tudo bem, ora por mim. Mas agora você vai orar por alguém, alguém vai orar por você. E ao final desse culto, eu vou orar. No final dessa oração a gente vai orar. E os irmãos vão estar aqui à frente. Talvez você queira uma oração, você queira um conselho. A gente está aqui para te atender, para se aproximar de você. Se você deseja caminhar com Jesus e não sabe como, nós estamos aqui para isso também. Mas que esse tempo aqui possa ser marcado pela presença do Senhor na tua vida. E que uns aos outros, que a Bíblia tanto fala, possa ser vivido integralmente na nossa igreja. Vamos orar. Feche os teus olhos, levante a tua voz e ore por quem está perto de você. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra semeada aqui hoje, Pai. Clamamos, Deus, que ela encontre solos férteis, Jesus, nos nossos corações. Que aqui, Deus, ela possa crescer, Jesus, as suas raízes. E se edificar, Jesus, se fortalecer e no tempo certo frutificar, Pai. Obrigado, Deus, pelo tempo de adoração, intimidade com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo tempo de ofertório e dízimo que vivemos aqui. Obrigado, Deus, pelo tempo de intercessão. Obrigado, Deus, por esse tempo de intimidade com o nosso amado. Pai, eu te peço que o que vivemos aqui dentro, Pai, não seja algo que a gente reserve simplesmente, Deus, para um templo. Mas, Pai, que a gente viva isso ao fechar a porta do nosso quarto diariamente, Pai. Que ouvir a Tua voz seja algo constante nas nossas vidas e nos nossos dias. Pai, eu coloco, Deus, diante do Senhor a relação que nós temos uns com os outros, Pai. A olhar para o lado, Jesus, que possamos sim, Deus, nos ver como irmãos. Alguns irmãos mais velhos, outros irmãos mais novos. Pai, que bons conselhos, Jesus, possam permear, Deus, as relações do Teu povo, Pai. Que a gente possa crescer, Deus, se desenvolver juntos, Pai. Dá essa autoridade, Deus, para a Tua igreja. Nos desenvolve, Jesus, nos faz crescer. Que essa dinâmica, Jesus, de cuidar e ser cuidado, de abençoar e ser abençoado, pastorear e ser pastoreado, Jesus, pode ser vivida, Jesus, de uma maneira integral entre nós. E assim oramos, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, repousem sobre a Tua igreja, Pai, aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz: amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Nós encerramos esse culto. Eu quero lembrar que os irmãos vão estar aqui à frente. Se você precisar de uma oração, se você quiser saber um pouco mais das coisas aqui da igreja, se você estiver precisando conversar, a gente está aqui para te ouvir também, tá bom? Deus